Ela chamou o chefe de arrogante, mas delicioso, sem saber que ele ouviu o áudio inteiro. No dia seguinte, Lívia Brito nunca imaginou que um simples áudio no WhatsApp pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Aos 22 anos, ela trabalhava como assistente de marketing na empresa de tecnologia mais prestigiada de São Paulo, a TechFlow Solutions. Era uma segunda-feira típica de março, quando tudo começou a desandar de forma hilariante. Meu Deus, Ana, você não vai acreditar no que aconteceu ontem. Lívia sussurrava no telefone enquanto se escondia no banheiro feminino do 15º andar. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. O novo diretor executivo chegou na empresa e, cara, ele é um arrogante de primeira. Ana, sua melhor amiga desde a faculdade, riu do outro lado da linha. Conta tudo. Você sabe que adoro suas fofocas corporativas. Escuta, vou mandar um áudio porque não consigo falar alto aqui. A Mariana da contabilidade disse que ele ouviu até conversa no elevador ontem. Lívia verificou se estava sozinha no banheiro e começou a gravar. Ana, menina, esse homem é insuportável. Chegou aqui pisando em ovos, questionando cada processo, olhando para todo mundo como se fôssemos incompetentes. E o pior de tudo, ela fez uma pausa dramática. Ele é absurdamente bonito. Tipo, aqueles olhos castanhos profundos que te fazem esquecer o próprio nome. E aquele sorriso meio torto quando ele fica irritado. Jesus, Maria e José. É arrogante, mas é delicioso de se olhar. Enfim, vou ter que aguentar esse homem pelos próximos meses. Beijos, te ligo depois. Lívia enviou o áudio e guardou o celular suspirando. Não sabia que Adriel Moura, o tal diretor executivo de 28 anos, estava justamente conferindo as instalações da empresa e havia parado em frente à porta do banheiro feminino quando ouviu uma voz familiar ecoando de dentro. Adriel sorriu de forma maliciosa. Então era assim que a pequena assistente o via? Arrogante, mas delicioso? Interessante, muito interessante. Quando Lívia saiu do banheiro, quase colidiu com uma parede. Uma parede vestindo um terno cinza perfeitamente alinhado e exalando um perfume que deveria ser proibido de tão irresistível. Com licença, murmurou ela, tentando desviar, mas Adriel bloqueou sutilmente seu caminho. Lívia Brito, não é? Ele estendeu a mão com um sorriso que definitivamente não era profissional. Adriel Moura, acredito que ainda não nos conhecemos oficialmente. Ah, sim, não. Lívia gaguejou, sentindo suas bochechas esquentarem. Prazer em conhecê-lo, Sr. Moura. Adriel está ótimo. Afinal, somos colegas de trabalho, não é mesmo? Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Aliás, você não estava, como posso dizer, conversando com alguém agora há pouco? O coração de Lívia disparou. Será que ele havia ouvido? Impossível. Ela estava no banheiro feminino. Eu estava, sim, falando com minha mãe. Mentiu descaradamente. Sobre receitas. Ela queria saber sobre uma receita de brigadeiro. Adriel arqueou uma sobrancelha, claramente se divertindo. Ah, entendo. Brigadeiro. Sua mãe deve ser uma excelente cozinheira para merecer tantos elogios entusiasmados. Ela é muito boa mesmo. Lívia engoliu em seco. Por que ele estava sorrindo daquele jeito? Bem, Lívia, estou ansioso para trabalhar com você. Tenho certeza de que teremos muitas conversas interessantes pela frente. Adriel piscou e se afastou, deixando um rastro de confusão e pânico. Lívia ficou parada no corredor por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Havia algo estranho naquela conversa, mas ela não conseguia decifrar o quê. 2 horas depois, ela estava em sua mesa organizando relatórios quando seu celular apitou. Era uma mensagem de Ana. Amiga, escutei seu áudio umas 5 vezes. Esse homem te deixou maluca mesmo. Hahaha, mas me conta uma coisa. Você tem certeza de que enviou para mim? Lívia franziu a testa e abriu o WhatsApp. Seu sangue gelou. Na lista de conversas, bem acima da conversa com Ana, estava o nome Adriel Moura, diretor. Não era possível. Com mãos trêmulas, ela abriu a conversa e viu o áudio que havia enviado 2 horas atrás. Embaixo, 2 setinhas azuis, indicando que a mensagem havia sido visualizada. Não, ela murmurou, escondendo o rosto entre as mãos. Problema, Lívia? A voz de Adriel soou bem atrás dela. Lívia se virou devagar, como se o movimento súbito pudesse fazer tudo desaparecer. Adriel estava ali, encostado em sua mesa,
segurando uma xícara de café e com aquele sorriso malicioso ainda mais pronunciado. Senhor Moura, eu posso explicar. Adriel, ele a corrigiu suavemente. E não precisa explicar nada. Achei o áudio muito esclarecedor. Esclarecedor, Lívia repetiu, sua voz saindo mais aguda que o normal. Sim, especialmente a parte sobre eu ser. Ele fez uma pausa teatral. Delicioso. Se o chão pudesse se abrir e engolir Lívia naquele momento, ela agradeceria eternamente. Em vez disso, ela teve que lidar com o fato de que seu novo chefe havia ouvido cada palavra do áudio onde ela o chamava de arrogante e delicioso. Eu estava falando sobre comida. Ela tentou desesperada. Comida? Adriel riu baixinho. Que tipo de comida tem olhos castanhos profundos e um sorriso torto quando fica irritada? Lívia fechou os olhos. Game over. Olha, senhor. Adriel, eu posso explicar. Eu estava nervosa, você havia chegado, mudou toda a dinâmica da empresa e eu estava desabafando com minha amiga. Lívia, ele interrompeu gentilmente. Respire. Ela obedeceu, inspirando profundamente. Melhor? Ele se sentou na beirada de sua mesa. Agora, que tal conversarmos sobre isso adequadamente? Que tal almoçarmos juntos hoje? Almoçar? Lívia piscou várias vezes. Juntos, você e eu? A não ser que você prefira continuar essa conversa aqui, na frente de todos os seus colegas. Ele gesticulou para o escritório aberto, onde várias pessoas já estavam olhando discretamente na direção deles. Não, quero dizer, almoçar está ótimo. Perfeito, na verdade. Excelente. 12:30 no restaurante italiano da esquina. E Lívia? Sim? Pode relaxar. Não vou te demitir por ter opinião própria. Na verdade, ele se levantou e se inclinou ligeiramente em direção a ela. Achei sua honestidade refrescante. Adriel se afastou, deixando Lívia completamente confusa e com o coração batendo descontroladamente. Ela olhou para o celular, onde o áudio fatídico ainda estava na conversa com seu chefe, e se perguntou se aquilo era o começo de um pesadelo ou de algo completamente inesperado. O que ela não sabia era que Adriel Moura estava achando tudo aquilo absolutamente fascinante. Fazia tempo que ele não encontrava alguém que o desafiasse, mesmo que sem querer. E a reação genuína de Lívia ao descobrir o erro havia sido a coisa mais autêntica que ele havia presenciado desde que chegara à empresa. Enquanto voltava para sua sala, Adriel não conseguia parar de sorrir. Aquela segunda-feira havia se tornado muito mais interessante do que ele esperava, e o almoço prometia ser ainda melhor. Lívia, por sua vez, passou o resto da manhã alternando entre o pânico total e uma curiosidade estranha sobre o que aconteceria no almoço. Uma coisa era certa: sua vida havia se complicado de uma forma que ela jamais poderia ter previsto, e tudo por causa de um simples áudio enviado para a pessoa errada. A vida definitivamente tinha um senso de humor muito peculiar. Quando 12:30 finalmente chegaram, Lívia estava diante do restaurante italiano, respirando fundo e se preparando para o que prometia ser a conversa mais constrangedora de sua vida. Ela não tinha ideia de que, do outro lado da rua, Adriel também estava se preparando, mas por motivos completamente diferentes. Ele estava genuinamente curioso para conhecer melhor a mulher por trás daquele áudio sincero e hilário. E talvez pela primeira vez em anos, ele não estava pensando apenas em trabalho. Lívia chegou ao restaurante Bela Vista 5 minutos atrasada, depois de ter passado 10 minutos no banheiro da empresa, refazendo a maquiagem e tentando convencer a si mesma de que não iria morrer de vergonha. Quando entrou no estabelecimento, Adriel já estava sentado em uma mesa perto da janela, folheando o cardápio com a mesma concentração que provavelmente usava para analisar relatórios financeiros. Ele levantou os olhos quando a viu se aproximando e se levantou educadamente, puxando a cadeira para ela. Lívia ficou momentaneamente surpresa com a gentileza. Não era exatamente o comportamento que esperava de alguém que ela havia descrito como arrogante em áudio. Pensei que você fosse desistir, ele disse com um meio sorriso, voltando a se sentar. Considerei a possibilidade, Lívia admitiu, colocando a bolsa no colo como um escudo protetor. Mas imagino que fugir do próprio chefe não seria uma boa estratégia de carreira. Adriel riu, um som baixo e genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago de Lívia. Bom ponto.
embora tenha que admitir que sua estratégia atual também é questionável. Minha estratégia atual? Enviar áudios íntimos sobre seu chefe para o próprio chefe. Não é exatamente o que ensinam nos cursos de etiqueta corporativa. Lívia sentiu o rosto esquentar novamente. Olha, sobre isso, eu realmente posso explicar. Eu nunca, jamais faria isso intencionalmente. Foi um acidente horrível, constrangedor e... Lívia, ele interrompeu suavemente. Você está hiperventilando. Ela parou de falar e percebeu que estava mesmo respirando rapidamente. Desculpa, é que isso é muito estranho para mim. O quê? Almoçar com seu chefe? Almoçar com meu chefe depois de ter enviado um áudio onde eu basicamente... Bem, você sabe o que eu disse. Adriel se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Por que não me conta como isso aconteceu? A versão real, não a história do brigadeiro da sua mãe. Lívia suspirou, sabendo que não tinha escapatória. Minha amiga Ana me ligou perguntando sobre você. Quero dizer, sobre o novo diretor. Todo mundo estava comentando na empresa. Então eu fui para o banheiro para ter privacidade e... Bem, eu queria mandar um áudio para ela sobre minhas impressões iniciais. Suas impressões iniciais, ele repetiu, claramente se divertindo. Sim, e aparentemente meu celular decidiu que seria hilário me sabotar e enviar para você em vez dela. Lívia mexeu nervosamente no guardanapo. Não é como se eu costumasse sair por aí analisando a aparência dos meus chefes e enviando para pessoas aleatórias. Então eu sou especial? O tom brincalhão na voz dele fez Lívia olhar diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde que se sentaram. Erro. Aqueles olhos castanhos eram ainda mais intensos de perto. Você está se divertindo com isso, ela acusou. Tremendamente, ele admitiu sem vergonha nenhuma. Faz quanto tempo que você trabalha na TechFlow? 8 meses. Comecei como estagiária e fui efetivada há 3 meses. E o que você acha da empresa? A versão honesta, já que descobrimos que você é incapaz de mentir convincentemente. Lívia abriu a boca para dar uma resposta diplomaticamente correta, mas as palavras que saíram foram: é uma empresa incrível, mas às vezes sinto que estamos tão focados em eficiência que esquecemos que somos pessoas, não robôs. E antes que você pergunte, não estou reclamando das políticas da empresa. É mais uma observação geral sobre o mundo corporativo. Adriel assentiu lentamente. Interessante. E o que você sugeriria para melhorar isso? Você está me testando? Talvez. Ou talvez eu esteja genuinamente curioso sobre sua opinião. Lívia estudou o rosto dele, procurando sinais de que era uma pegadinha. Não encontrando nenhum, ela decidiu ser honesta. Bem, podíamos ter espaços mais relaxantes para os intervalos. Talvez eventos ocasionais que não fossem apenas networking forçado. Ela hesitou. E talvez os executivos pudessem ser um pouco mais acessíveis. Não estou falando de você especificamente, ela se apressou a acrescentar, mas às vezes parece que existe um abismo entre a diretoria e o resto dos funcionários. Adriel murmurou, parecendo genuinamente pensativo. Você tem razão. Tenho? Sim. E essa é exatamente o tipo de perspectiva que eu estava procurando quando aceitei este cargo. O garçom apareceu para anotar os pedidos, interrompendo o momento. Lívia pediu um risoto de cogumelos, tentando não pensar no preço. Adriel pediu um salmão grelhado e uma garrafa de água com gás. Então, Lívia disse depois que o garçom se afastou, não vou ser demitida? Por ter opinião própria e um acidente hilário com mensagens? Definitivamente não. E o áudio? Nós vamos fingir que nunca aconteceu. Adriel sorriu lentamente, e Lívia percebeu que estava encrencada. Bem, isso seria difícil, especialmente considerando que você não estava completamente errada. Como assim? Eu posso ser arrogante às vezes. Vem com o território, imagino. E quanto à outra parte, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Bem, isso fica a seu critério julgar. Lívia sentiu como se o restaurante inteiro tivesse ficado em silêncio, embora soubesse que isso era impossível. Você está flertando comigo? Você preferiria que eu não estivesse? Eu não sei. Isso não é meio inadequado? Você é meu chefe. Tecnicamente, sou diretor executivo. Seu chefe direto é a Marina do marketing. Isso não muda o fato de que você é meu superior hierárquico. Adriel se inclinou para trás, estudando o rosto dela. Você está desconfortável? Lívia pensou por um momento. Estava, deveria estar. Toda a situação era absurda.
constrangedora e completamente fora do protocolo corporativo. Mas, estranhamente, ela não estava desconfortável. Estava intrigada. Não, ela admitiu finalmente. Confusa, mas não desconfortável. Ótimo. Então, que tal começarmos do zero? Oi, eu sou Adriel Moura. Tenho 28 anos, amo café, odeio segunda-feira e acabei de me mudar para São Paulo para assumir um novo cargo. Lívia não pôde evitar sorrir. Oi, Adriel. Eu sou Lívia Brito. Tenho 22 anos. Sou viciada em séries ruins da Netflix e aparentemente não sei usar o WhatsApp adequadamente. Prazer em conhecê-la, Lívia. Igualmente. O garçom trouxe os pratos e eles começaram a comer em um silêncio mais confortável. Lívia estava quase relaxando quando Adriel disse casualmente. Então, sobre aqueles olhos castanhos profundos, Lívia engasgou com o risoto. Sério? Você vai usar isso contra mim para sempre? Não contra você, mas tenho que admitir que foi o elogio mais criativo que já recebi. E o sorriso torto quando você fica irritado. Ah, esse é novo para mim. Não sabia que fazia isso. Lívia o observou por um momento e depois disse, faça uma careta de irritação. Como? Finja que está irritado com alguma coisa. Quero ver se realmente faço sentido ou se estava delirando de nervosismo. Adriel arqueou uma sobrancelha, mas obedeceu, franzindo ligeiramente a testa e apertando os lábios. Não, isso não é. Precisa ser algo que realmente te irrita. Como o quê? Sei lá, de pessoas que não respondem e-mails, reuniões que poderiam ser um e-mail, gente que não recolhe a bagunça na cozinha do escritório. Conforme Lívia falava, ela viu a expressão de Adriel mudando sutilmente. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. E sim, o canto da boca se curvou de forma quase imperceptível. Pronto, aí está. Lívia apontou para ele triunfante. O sorriso torto e irritado. Adriel tocou inconscientemente o canto da boca. Sério? Sério. É como se você estivesse tentando não sorrir quando está aborrecido. Então só um lado da boca coopera. Que observação específica. Eu reparo em detalhes. Vem com o trabalho de marketing. Ah, é? E que outros detalhes você reparou? Lívia percebeu tarde demais que tinha caído numa armadilha. Bem, nada demais. Vamos, Lívia. Você já enviou um áudio inteiro sobre suas observações. Não pode ficar tímida agora. Tá bom, você quer saber? A frustração de estar sendo provocada deu coragem a Lívia. Você tem o hábito de passar a mão no cabelo quando está concentrado. Você segura a caneta de um jeito específico quando está pensando. Meio diagonal. Você bebe o café sempre em 3 goles pequenos antes de começar qualquer tarefa importante. E você? Ela parou. E você sorri de verdade só quando pensa que ninguém está olhando. O sorriso brincalhão desapareceu do rosto de Adriel, substituído por algo mais sério e surpreso. Como você sabe disso? Porque eu te observei desde que você chegou. Não de forma estranha. Ela se apressou a acrescentar. É que, bem, você mexeu com a dinâmica do escritório inteiro. Todo mundo estava tentando entender que tipo de chefe você seria, e eu percebi que você coloca uma máscara profissional quando interage com as pessoas, mas quando você está sozinho na sua sala, revisando documentos ou lendo algo que te interessa, você sorri de verdade. É completamente diferente. Adriel ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela. Desculpa, Lívia murmurou. Não queria parecer assombração. Você não parece assombração, ele disse finalmente. Você parece perceptiva e um pouco assustadora. Assustadora? É raro encontrar alguém que realmente preste atenção. A maioria das pessoas está tão ocupada com suas próprias vidas que não nota os detalhes dos outros. E isso é ruim? Não, é refrescante e um pouco intimidador. Eles terminaram o almoço conversando sobre coisas mais leves, filmes, livros, lugares que gostariam de conhecer. Lívia descobriu que Adriel era mais engraçado do que esperava e que tinha opiniões muito específicas sobre a quantidade correta de açúcar no café. 2 colheres de chá, nem mais, nem menos. Quando chegou a hora de voltar para o escritório, Lívia percebeu que havia se esquecido completamente do constrangimento inicial. Adriel estava pagando a conta quando ela disse: Obrigada. Por não me demitir, quero dizer, e pelo almoço. Obrigado, eu. Foi o almoço mais interessante que tive em meses. Eles caminharam de volta para o prédio da empresa em silêncio confortável. Só quando estavam no elevador, subindo para o 15º andar,
Lívia percebeu que não tinha ideia do que aconteceria a partir dali. Adriel? Sim? Como vamos lidar com isso no trabalho? Quer dizer, depois de hoje? Ele pensou por um momento. Que tal mantermos as coisas profissionais no escritório? Pelo menos até descobrirmos o que é isso exatamente. Isso me parece sensato. Mas Lívia? Sim? As portas do elevador se abriram no 15º andar, mas Adriel não se moveu. Da próxima vez que você quiser falar sobre mim, talvez seja melhor me ligar diretamente. Evita acidentes constrangedores. Da próxima vez? Ela repetiu, saindo do elevador. Bem, considerando sua taxa de sucesso com tecnologia, é estatisticamente provável que aconteça de novo. Lívia riu, apesar de si mesma. Você é terrível. E você é deliciosa. Ele respondeu, piscando antes das portas do elevador se fecharem. Lívia ficou parada no corredor, processando o que tinha acabado de acontecer. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Talvez mandar aquele áudio para a pessoa errada não tivesse sido o pior erro da sua vida, afinal. Na verdade, estava começando a parecer que tinha sido o melhor acidente que ela já havia cometido. Uma semana havia se passado desde o almoço, e Lívia estava descobrindo que manter as coisas profissionais no escritório era mais fácil falar do que fazer, especialmente quando seu chefe parecia ter desenvolvido um talento especial para aparecer nos momentos mais inesperados. Era quinta-feira de manhã quando tudo começou a ficar interessante. Lívia estava concentrada em sua mesa, trabalhando em uma apresentação para um cliente, quando recebeu um e-mail de Adriel, de adriel.moura@techflow. Compara livia.brito@techflow.com. Assunto: revisão do projeto Phoenix. Urgente. Lívia, preciso que revise os dados do projeto Phoenix antes da reunião das 14 horas. Notei algumas inconsistências nos números do terceiro trimestre. ATT. Adriel Moura. Diretor executivo. Lívia franziu a testa. Ela havia conferido aqueles dados 3 vezes na semana anterior. Não havia inconsistências. Abriu o arquivo anexo e, depois de 10 minutos analisando cada número, confirmou sua suspeita. Estava tudo perfeito. De livia@techflow.com para adrielmoura@techflow.com. Assunto: RE. Revisão do projeto Phoenix. Urgente. Senhor Moura, revisei os dados conforme solicitado. Não encontrei nenhuma inconsistência nos números do terceiro trimestre. Todos os valores estão corretos e devidamente documentados. Atenciosamente, Lívia Brito. 5 minutos depois, sua caixa de entrada apitou novamente. De adrielmoura@techflow.com para Lívia Brito@techflow. Com o assunto: R. Revisão do projeto Fênix. Urgente. Lívia. Você tem certeza? Olhe novamente a planilha da página 7, célula B23. Algo não está batendo com os dados do relatório mensal. Adriel. Lívia abriu novamente o arquivo, foi direto para a página 7, célula B23. O número estava correto. Ela verificou com o relatório mensal. Também estava correto. O que diabos ele estava vendo que ela não estava? Frustrada, ela ligou para a extensão dele. Escritório do Adriel Moura. Atendeu ele formalmente. Adriel, sou eu, Lívia. Sobre aquele e-mail. Ah, sim, encontrou o erro? Que erro? Eu estou olhando para os dados e está tudo certo. Tem certeza? Dê uma olhada na célula B23 novamente. Lívia suspirou pesadamente e olhou para a tela. Estou olhando. É o valor 847.293. Confere exatamente com o relatório mensal, página 15. Interessante. Interessante o quê? Nada. Deve ter sido erro meu. Obrigado pela paciência. Ele desligou, deixando Lívia completamente confusa. Ela estava prestes a voltar ao trabalho, quando recebeu outro e-mail, de adriel.moura@techflow.com para Lívia Brito@techflow.com. Assunto: dúvidas sobre formatação. Lívia, como você faz para que os gráficos fiquem com essa formatação específica? Não estou conseguindo replicar. Adriel. Anexado estava um screenshot de um gráfico que ela havia feito na semana anterior. Um gráfico extremamente simples, com formatação básica do Excel, de Lívia Brito@techflow.com para Adriel Moura@techflow, com assunto: RE. Dúvidas sobre formatação. Adriel, é só clicar com o botão direito no gráfico, selecionar Formatar gráfico e ajustar as cores na aba Preenchimento. É bem simples.
Lívia, de Adriel, moura@techflow.com. Para Lívia, do Brito@techflow.com. Assunto, dúvida sobre formatação. Não estou conseguindo. Poderia vir aqui rapidinho para me mostrar? Adriel Lívia olhou para a mensagem, depois para a sala dele através das divisórias de vidro. Adriel Moura era formado em administração pela USP, tinha MBA em gestão empresarial e havia trabalhado em empresas de tecnologia por anos. A chance de ele não saber formatar um gráfico básico era zero, mas ela foi até a sala dele mesmo assim. Qual é o problema? Ela perguntou entrando na sala. Ah, ótimo, vem cá. Adriel gesticulou para que ela se aproximasse do computador. Olha, eu clico aqui, mas não acontece nada. Lívia se inclinou sobre o computador dele, ciente de que estava perto o suficiente para sentir o perfume dele. Você está clicando no lugar errado. É aqui. Ela moveu o mouse e clicou no local correto. Ah, entendi. E depois? Depois você vai em preenchimento e... Lívia parou. Olhou para a tela, depois para Adriel, que estava sentado muito perto dela, com um sorriso malicioso no rosto. Você sabe exatamente como fazer isso, não sabe? Eu não sei do que você está falando, ele respondeu, mas seus olhos brilhavam de diversão. Adriel Moura, você está inventando problemas inexistentes só para me fazer vir até aqui? Isso seria muito imaturo da minha parte, não acha? Seria, e aparentemente é exatamente o que você está fazendo. Adriel se recostou na cadeira, ainda sorrindo. Talvez eu só goste da sua companhia. Talvez você devesse arranjar um hobby. Talvez você devesse parar de ser tão adorável quando está irritada. Lívia sentiu suas bochechas esquentarem. Estamos no escritório. Sim, estamos. E eu sou um diretor exemplar perguntando sobre formatação de gráficos para uma funcionária extremamente competente. Você é impossível. E você é deliciosa quando está aborrecida, viu? Círculo completo. Lívia balançou a cabeça tentando não sorrir. Eu vou voltar para minha mesa agora. E da próxima vez que você tiver uma dúvida sobre Excel, tenta o Google primeiro. Onde está a graça nisso? Quando Lívia voltou para sua mesa, encontrou um novo e-mail esperando. De adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow.com. Assunto. Obrigado pela ajuda, Lívia. Obrigado pela ajuda com o gráfico. Funcionou perfeitamente. Você é muito prestativa. PS. Você mordeu o lábio inferior 3 vezes enquanto explicava. É um hábito interessante. Adriel Lívia tocou inconscientemente o lábio inferior e depois digitou rapidamente delivia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto. Obrigado pela ajuda. Adriel, da próxima vez, mantenha suas observações sobre meus hábitos para si mesmo. Algumas pessoas chamam isso de assédio no local de trabalho. Lívia de adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow.com. Assunto. Obrigado pela ajuda, Lívia. Você está certa. Peço desculpas. Foi inadequado da minha parte. PS. Você está mordendo o lábio agora mesmo, não está? Adriel Lívia imediatamente parou de morder o lábio e olhou na direção da sala dele. Adriel estava claramente olhando na direção dela, e quando seus olhos se encontraram, ele acenou inocentemente. A guerra de e-mails continuou durante toda a manhã. Adriel inventando problemas imaginários, Lívia respondendo com crescente exasperação e ambos claramente se divertindo mais do que deveriam durante o expediente. De adriel.moura@techflow. Compara livia.brito@techflow.com. Assunto. Dúvida sobre a apresentação. Qual fonte você recomenda para apresentações? Arial ou Calibre? De livia.brito@techflow.com. Para adriel.moura@techflow.com. Assunto. Dúvida sobre a apresentação. Sério. Você está me perguntando sobre fontes agora? De adriel.moura@techflow.com. Para livia.brito@techflow.com. Assunto. Dúvida sobre a apresentação. É uma pergunta legítima. Sou perfeccionista com detalhes. De Lívia, Brito e Techflow. Compara adriel.moura@techflow.com. Assunto. Dúvida sobre a apresentação Use Comic Sans. Combina com sua personalidade. De adriel.moura@techflow.com. Para livia.brito@techflow.com. Assunto. Dúvida sobre a apresentação. Ouch. Isso doeu. Você tem um lado cruel, Lívia Brito.
de liviabrito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Você que perguntou. De adriel.moura@techflow.com para liviabrito@techflow. Com assunto: dúvida sobre a apresentação touché. Que tal almoçarmos juntos de novo? Prometo não perguntar sobre formatação. De livia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Não posso hoje. Tenho compromisso. Ela não tinha compromisso nenhum, mas algo sobre toda aquela troca de e-mails estava mexendo com ela de uma forma que não conseguia definir. De adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow. Com assunto: dúvida sobre a apresentação. Que pena. E amanhã? De livia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Adriel, talvez devêssemos manter uma distância profissional adequada. De adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Distância adequada tipo quanto? 1 metro? 2 metros? Preciso de especificações técnicas. Apesar de si mesma, Lívia riu alto. Carla, da mesa ao lado, olhou para ela curiosa. Tudo bem aí, Li? Tudo ótimo, Lívia respondeu rapidamente, tentando parecer séria. De livia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Você não para nunca, para. De adriel.moura@techflow.com para liviabrito@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Apenas quando encontro algo que vale a pena perseguir. Lívia olhou para a mensagem por um longo momento, sentindo algo se mexer no seu peito. Era perigoso, era inadequado e estava acontecendo bem no meio do escritório. Mas, por algum motivo, ela não conseguia parar. De livia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. E o que você está perseguindo exatamente? De adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow. Com assunto: dúvida sobre a apresentação. A atenção de uma certa assistente de marketing que é terrivelmente inteligente, divertida e que tem um sorriso que ilumina qualquer sala. Lívia sentiu seu coração acelerar. Olhou na direção da sala dele e viu que Adriel estava olhando diretamente para ela. Mesmo à distância, ela podia ver a intensidade em seus olhos. De livia.brito@techflow.com para adriel.moura@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. Isso é perigoso. De adriel.moura@techflow.com para liviabrito@techflow.com. Assunto: dúvida sobre a apresentação. As melhores coisas sempre são. Antes que Lívia pudesse responder, seu telefone tocou. Era Ana. Oi, sumida, como estão as coisas com o chefe gostoso? Lívia olhou ao redor, assegurando-se de que ninguém estava ouvindo. Ana, não posso falar sobre isso agora. Opa, aconteceu alguma coisa? Eu sabia. Conta tudo. Não aconteceu nada. Ele é meu chefe, lembra? E daí? Você mandou um áudio chamando ele de delicioso. Meio que já cruzou a linha do profissionalismo ali. Foi um acidente. Foi um sinal do universo. Lívia, pelo amor de Deus, quando foi a última vez que você ficou interessada em alguém? Lívia pensou. Ana estava certa. Fazia meses que ela não se sentia atraída por ninguém. E Adriel? Bem, Adriel estava definitivamente despertando coisas que ela havia esquecido que existiam. Ana, preciso desligar. Falo contigo depois. Lívia Santos Brito, não se atreva a desligar sem me contar. Lívia desligou e imediatamente recebeu um novo e-mail de adriel.moura@techflow.com para livia.brito@techflow.com. Assunto: observação. Você fica linda quando está concentrada ao telefone. Lívia levantou os olhos bruscamente e encontrou Adriel de pé na porta da sala dele, encostado no batente, observando-a com um sorriso divertido. Isso estava ficando fora de controle. Ela se levantou e caminhou determinadamente até a sala dele, fechando a porta atrás de si. Nós precisamos conversar.
Eu espero que sim. Adriel, sério, isso, ela gesticulou entre eles dois. Precisa parar. O que exatamente? Você sabe muito bem o que. Os e-mails, os olhares, os comentários. Você não está se divertindo. Não é questão de diversão. É questão de profissionalismo. E do fato de que todo mundo vai começar a reparar se continuarmos assim. Adriel se aproximou dela, e Lívia teve que lutar contra o impulso de recuar. Você tem razão, ele disse suavemente. Não é justo com você. Ou comigo. Exato. Então nós vamos... Então que tal sairmos hoje à noite? Fora do escritório, fora do ambiente de trabalho. Só nós dois descobrindo se isso é só tensão sexual ou se é algo mais. Lívia piscou. Você... Não era isso que eu estava sugerindo. Eu sei, mas é o que eu estou sugerindo. Adriel, Lívia, eu sei que você sente isso também. Sei porque te observo há uma semana inteira, fingindo que nada mudou desde aquele almoço. Mas mudou, para mim pelo menos. E se não der certo? E se for constrangedor? Nós ainda teremos que trabalhar juntos. E se der certo? Lívia olhou nos olhos dele, vendo ali a mesma incerteza e esperança que sentia. Era loucura. Era imprudente, era... Tudo bem, ela ouviu a si mesma dizendo. Hoje à noite. Sério? Sério, mas tem condições. Diga. Se for estranho, se for constrangedor, se for qualquer coisa menos que fantástico, voltamos ao modo profissional total e fingimos que nada disso aconteceu. Combinado. Adriel estendeu a mão. Mas Lívia... Sim, não vai ser estranho. Quando Lívia apertou a mão dele, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Talvez ele estivesse certo. Talvez não fosse estranho. Talvez fosse bem o contrário. 7 horas no bar do hotel Copacabana Palace. Conhece? Lívia assentiu, não confiando na própria voz. Ótimo. E Lívia? Use algo que não seja roupa de trabalho. Quero conhecer a Lívia real, não a assistente de marketing. Quando ela saiu da sala dele, com as pernas ligeiramente trêmulas, percebeu que havia acabado de concordar com o encontro mais arriscado de sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente animada com alguma coisa. Lívia estava há 45 minutos em frente ao guarda-roupa, cercada por uma montanha de roupas rejeitadas. Ana estava sentada na cama dela, dando opiniões não solicitadas sobre cada peça que Lívia experimentava. Muito formal, Ana disse quando Lívia saiu do banheiro usando um vestido preto clássico. Muito casual, foi o veredicto sobre a blusa e jeans. Muito óbvio sobre o vestido vermelho. Ana, você está me deixando maluca. É só um encontro, não um teste para a vaga de modelo. Lívia, querida, isso não é só um encontro. Isso é o encontro. O encontro com o chefe gostoso que ouviu você chamá-lo de delicioso e, em vez de te demitir, te convidou para sair. Isso é material de filme romântico. Lívia suspirou e se jogou na cama. Talvez eu devesse cancelar. Isso é uma péssima ideia. Nem ouse. Você vai se divertir e amanhã me conta cada detalhe sórdido. Ana, o quê? Estou investida na sua vida amorosa desde que você terminou com o Bruno. Aliás, desde quando você terminou com o Bruno e jurou que ia virar uma eremita dedicada exclusivamente à carreira? Eu não jurei que ia virar eremita. Suas palavras exatas foram: chega de homens, Ana. Vou me dedicar exclusivamente à carreira e talvez adotar 15 gatos. Eu estava traumatizada. O Bruno terminou comigo por mensagem de texto. E agora você tem a chance de sair com um homem de verdade. Um homem que claramente te acha interessante o suficiente para arriscar a própria carreira. Lívia franziu a testa. Como assim arriscar a carreira? Lívia, ele é diretor executivo de uma empresa grande. Relacionamentos no trabalho são sempre complicados, especialmente quando há hierarquia envolvida. Se isso der errado, pode causar problemas para ele também. Essa perspectiva não havia ocorrido a Lívia. Ela havia estado tão preocupada com as possíveis consequências para si mesma que não havia pensado que Adriel também estava correndo riscos. Tá, agora estou mais nervosa ainda. Não era para deixar você nervosa. Era para mostrar que ele leva isso a sério. Agora, vista isso aqui. Ana jogou uma blusa de seda verde esmeralda para ela, com essa calça preta, e vamos acabar com essa tortura. 40 minutos depois, Lívia estava parada em frente ao bar do hotel Copacabana Palace, respirando fundo e tentando convencer a si mesma de que não ia vomitar de nervoso. A blusa verde de Ana estava perfeita, elegante, mas não exagerada. A calça preta a fazia parecer mais alta,
e ela havia optado por uma maquiagem leve que realçava seus olhos escuros. Quando entrou no bar, levou alguns segundos para encontrar Adriel. Ele estava sentado em uma mesa no canto, e quando ela o viu, seu coração disparou. Ele havia trocado o terno pelo uniforme de trabalho, jeans escuros, uma camisa branca com as mangas dobradas e um blazer casual. Parecia normal, relaxado e ainda mais atraente se isso fosse possível. Adriel a viu no mesmo momento e se levantou, sorrindo de uma forma que fez Lívia esquecer por que estava nervosa. "Oi", ele disse quando ela se aproximou. "Oi", ela respondeu, de repente se sentindo tímida. "Você está linda." "Obrigada. Você também está diferente." "Num bom sentido." Adriel riu. "Difícil acreditar que eu tenho uma vida fora do escritório, não é?" "Um pouco." Ele puxou a cadeira para ela, e quando Lívia se sentou, pôde sentir o perfume dele, o mesmo que havia notado naquela manhã no corredor, mas sem a formalidade do ambiente de trabalho, parecia mais íntimo. "Então", Adriel disse depois de pedirem as bebidas, "um Manhattan para ele, um mojito para ela. Como foi o resto do seu dia, depois da nossa intensa troca de e-mails?" Lívia riu. "Tentei trabalhar, mas toda vez que meu computador apitava indicando e-mail novo, meu coração disparava pensando que era você, com outra pergunta absurda sobre formatação. Para sua informação, minhas perguntas não eram absurdas. Eram estratégicas." "Estratégicas para quê?" "Para ter uma desculpa para interagir com você sem parecer completamente inapropriado." "Adriel, você é diretor executivo. Você pode interagir com qualquer funcionário a qualquer momento, mas não da forma que eu queria interagir com você." A sinceridade na voz dele fez Lívia parar com o canudo do mojito a meio caminho da boca. "E como você queria interagir comigo?" Adriel se inclinou ligeiramente para a frente. "Como estou interagindo agora? Sem agenda de trabalho, sem hierarquia, sem protocolos corporativos, só nós dois conversando." "E sobre o que conversamos? Agora que não temos Excel e apresentações PowerPoint para nos salvar, que tal começarmos com o básico? Me fala sobre você, Lívia Brito. A versão não editada do currículo." Lívia riu. "A versão não editada? Essa é perigosa." "Eu gosto de perigo. Já estabelecemos isso." "Tá bom. Versão não editada. Eu tenho 22 anos. Sou de Campinas. Me formei em marketing no ano passado e vim para São Paulo porque queria experimentar vida de cidade grande. Moro num apartamento minúsculo que divide com uma amiga que é chefe e que insiste em experimentar receitas estranhas comigo. Sou viciada em café, em séries ruins da Netflix e em livros de romance que minha mãe finge não saber que eu leio." "Que tipo de séries ruins?" "As piores possíveis. Reality shows sobre relacionamentos, dramas adolescentes, qualquer coisa que me faça desligar o cérebro depois de um dia inteiro pensando em estratégias de marketing." "E os livros de romance?" Lívia sentiu as bochechas esquentarem. "Por que quer saber?" "Curiosidade. Você parece muito prática e pé no chão para ser fã de romance. Todo mundo precisa de um pouco de fantasia na vida." "E que tipo de fantasia você gosta?" A pergunta tinha um tom ligeiramente provocativo que fez Lívia se remexer na cadeira. "Nada muito elaborado. Só histórias onde as pessoas se encontram de forma inesperada e descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam. Como mandar áudios para a pessoa errada." Lívia riu. "Isso não acontece nos livros. Isso só acontece na minha vida tragicamente cômica." "Eu não chamaria de trágico. Até agora os resultados foram bastante positivos." O garçom trouxe os drinks interrompendo o momento. Adriel levantou o Manhattan. "Um brinde." "Ao quê?" "Aos acidentes felizes." Lívia bateu seu mojito contra o Manhattan dele. "Aos acidentes felizes." Depois do primeiro gole, ela disse: "Agora é sua vez." Versão não editada do Adriel Moura. 28 anos, nascido em Belo Horizonte, formado em administração, MBA, blá blá blá. Isso você já sabe. O que você não sabe é que eu odeio reuniões, adoro cozinhar, tenho medo irracional de palhaços e toco violão muito mal. Violão? Tentei aprender na faculdade para impressionar uma garota. Não funcionou, mas eu gostei do processo. Então continuei. Sou terrível, mas é relaxante. E a garota? Casou com outro cara. Provavelmente uma decisão sábia da parte dela. Lívia sorriu. E por que São Paulo? Por que esse trabalho? Adriel ficou sério por um momento. Honestamente, eu estava num relacionamento em BH que estava acabando há meses,
num trabalho que não me desafiava mais e precisava de uma mudança radical. Quando a proposta da TechFlow apareceu, pareceu o momento certo para recomeçar. E como está sendo o recomeço até agora? Adriel olhou diretamente nos olhos dela. Melhor do que eu esperava. Muito melhor. Eles conversaram por 2 horas. Sobre trabalho, sobre sonhos, sobre família. Lívia descobriu que Adriel tinha 2 irmãos mais novos, que seus pais eram professores e que ele havia se mudado para São Paulo sem conhecer ninguém na cidade. Deve ter sido assustador, ela disse. Foi, mas às vezes você precisa se assustar um pouco para descobrir do que é capaz. E você descobriu? Ainda estou descobrindo. Quando terminaram os drinks, Adriel sugeriu uma caminhada pela praia. Eram quase 10 da noite e Copacabana estava iluminada e cheia de vida. Eles caminharam lado a lado sem pressa, observando as pessoas. Posso te perguntar uma coisa? Lívia disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. Claro. Por que você aceitou o trabalho na TechFlow? Quero dizer, a versão real. Adriel pensou por um momento. Porque eu estava começando a me tornar uma pessoa que eu não gostava muito. Como assim? No meu trabalho anterior, eu era bom no que fazia, mas estava ficando complacente, acomodado. E isso estava se refletindo em outras áreas da minha vida também. Meu relacionamento, minhas amizades, tudo estava no piloto automático. Eles pararam perto de uma das cadeiras da praia e Adriel se virou para ela. Mas desde que cheguei aqui, especialmente desde que conheci você, sinto que estou acordando de um sono de meses, voltando a prestar atenção nas coisas. Eu fiz isso? Você e seu áudio hilário, sim. Lívia riu. Vou colocar isso no meu currículo. Especialista em despertar diretores executivos através de mensagens constrangedoras. Seria uma habilidade bastante específica. Eles estavam parados muito perto um do outro agora, e Lívia podia sentir a tensão no ar mudando. Adriel levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Lívia? Sim? Eu vou te beijar agora. Se você não quiser, é só dizer. Em vez de responder, Lívia se inclinou ligeiramente para a frente, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando as águas. Mas quando Lívia entrelaçou os dedos no cabelo dele, Adriel a puxou mais para perto, aprofundando o beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Lívia murmurou. Foi isso que eu senti também. Eles ficaram ali por um momento, simplesmente olhando um para o outro, processando o que havia acabado de acontecer. E agora? Lívia perguntou. Agora. Agora eu te levo em casa e amanhã descobrimos como lidar com isso no trabalho. E se não soubermos como lidar? Adriel sorriu e beijou a testa dela. Aí improvisamos. Você é boa em improvisar, considerando como lidou com o desastre do áudio. Durante o trajeto até o apartamento de Lívia, eles conversaram sobre coisas leves, filmes que queriam assistir, restaurantes que gostariam de conhecer. Mas havia uma nova intimidade entre eles, uma consciência mútua que tornava cada toque acidental, cada olhar, carregado de significado. Quando o Uber parou em frente ao prédio dela, Adriel desceu para acompanhá-la até a porta. Eu me diverti muito hoje à noite, Lívia disse. Eu também. Muito mais do que esperava. O que você esperava? Honestamente, esperava que fosse constrangedor, que descobríssemos que não tínhamos nada em comum fora do escritório e que a atração era só tensão sexual reprimida. E descobri que você é ainda mais interessante fora do escritório e que a atração é definitivamente mais do que tensão sexual. Lívia sorriu. Então não foi estranho. Definitivamente não foi estranho. Adriel se inclinou e a beijou novamente, mais leve dessa vez, mas não menos intenso. Boa noite, Lívia. Boa noite, Adriel. Quando Lívia entrou no apartamento, encontrou Ana esperando na sala com uma xícara de chá e um sorriso expectante. Então, como foi? Lívia se deixou cair no sofá, ainda processando a noite. Foi perfeito. Completamente perfeito. E amanhã? Como vocês vão lidar com isso no trabalho? Não faço ideia, Lívia admitiu. Mas pela primeira vez em muito tempo, não estou preocupada com isso. Vamos descobrir junto. Ana sorriu. Você está diferente. Diferente como? Mais leve, mais feliz. Lívia pensou sobre isso. Ana estava certa. Ela se sentia diferente, mais confiante, mais viva.
Ana? Sim, acho que estou me apaixonando. Já era hora, sua lerda. Enquanto se preparava para dormir, Lívia repensou cada momento da noite. O nervosismo inicial, as conversas, o beijo na praia, tudo havia se encaixado de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, desde que enviara aquele áudio fatídico, ela não se arrependia do erro. Na verdade, estava começando a pensar que talvez não tivesse sido um erro, afinal. Talvez tivesse sido exatamente o que precisava acontecer. A primeira coisa que Lívia notou quando chegou ao escritório na segunda-feira de manhã foi o silêncio. Não o silêncio normal de início de expediente, mas aquele tipo de silêncio carregado, onde as pessoas param de conversar quando você passa e fingem estar ocupadas demais para te cumprimentar. Bom dia, Carla. Lívia disse para a colega da mesa ao lado como fazia todas as manhãs. Oi, Li. Carla respondeu sem levantar os olhos da tela do computador, o que era estranho considerando que Carla era uma das pessoas mais sociáveis do escritório. Lívia franziu a testa, mas decidiu ignorar. Talvez fosse paranoia sua. Afinal, ela estava diferente desde o encontro com Adriel na sexta-feira, e talvez estivesse projetando sua própria estranheza na situação. Ela havia passado o fim de semana inteiro pensando nele, no beijo na praia, na facilidade da conversa, na forma como ele a fazia rir. Eles haviam trocado algumas mensagens durante o sábado e domingo, nada muito íntimo, apenas conversas casuais sobre como estavam passando o fim de semana. Mas cada mensagem fazia seu coração acelerar. Agora, olhando para a sala dele através das divisórias de vidro, Lívia se perguntou como seria vê-lo novamente. Como agiriam um com o outro? Manteriam a mesma química? Ou a realidade do ambiente de trabalho faria tudo parecer um erro? Suas dúvidas foram respondidas quando Adriel chegou, às 9 em ponto. Ele passou pela mesa dela a caminho de sua sala, e por um breve momento seus olhos se encontraram. O sorriso discreto que ele lhe dirigiu fez seu coração disparar, e ela soube imediatamente que nada havia mudado. Se alguma coisa, a atração havia se intensificado. Mas aparentemente outras pessoas também haviam notado aquele olhar. Lívia, Marina, sua supervisora direta, apareceu ao lado de sua mesa com uma expressão séria. Preciso falar com você. Na minha sala. Agora. O tom dela fez o estômago de Lívia afundar. Marina nunca usava aquele tom para conversas rotineiras. Claro, Lívia respondeu, seguindo Marina até a sala dela, ciente de que vários colegas estavam observando. Marina fechou a porta e se sentou atrás da mesa, gesticulando para Lívia se sentar também. Lívia, você sabe que eu gosto do seu trabalho. Você é uma das assistentes mais competentes que já tivemos aqui. Obrigada, Lívia respondeu cautelosamente, sabendo que vinha um mas por aí. Mas chegaram ao meu conhecimento alguns comentários sobre seu comportamento recentemente. Que tipo de comentários? Sobre você e o diretor Moura. Lívia sentiu seu rosto esquentar. Eu não entendo. Lívia, por favor, não me subestime. Várias pessoas notaram que vocês têm tido muitas interações. Os e-mails constantes, as visitas frequentes à sala dele, o almoço da semana passada. Marina, eu posso explicar. Os e-mails eram sobre trabalho. E o almoço foi... Foi o quê? Lívia percebeu que não tinha uma explicação que não soasse suspeita. Foi uma conversa profissional sobre meu desenvolvimento na empresa. Marina a estudou por um longo momento. Lívia, você é nova aqui, então vou ser direta com você. Relacionamentos no escritório são extremamente complicados, especialmente quando há hierarquia envolvida. E relacionamentos entre funcionários e diretoria podem ser problemáticos. Não há nenhum relacionamento. Lívia mentiu, odiando cada palavra. Espero que não, porque se houver, isso pode afetar não apenas sua carreira, mas a dele também. E, francamente, pode criar um ambiente de trabalho desconfortável para todos. Eu entendo. Bem, então sugiro que você mantenha suas interações com o diretor Moura estritamente profissionais daqui para frente. E Lívia, sim, cuidado com as aparências. Às vezes, a percepção é mais importante que a realidade. Quando Lívia saiu da sala de Marina, sentia como se todos no escritório estivessem olhando para ela. E talvez estivessem. Ela voltou para sua mesa com as bochechas queimando de vergonha e raiva. Como as pessoas haviam notado, eles haviam sido tão discretos quanto possível. Ou pelo menos ela pensava que haviam sido. Seu celular vibrou com uma mensagem de Adriel. Tudo bem?
Vi você saindo da sala da Marina com cara de poucos amigos. Ela olhou na direção da sala dele e viu que ele estava observando-a com expressão preocupada. Em vez de responder à mensagem, ela balançou a cabeça levemente, indicando que não era um bom momento. O resto da manhã passou em uma névoa desconfortável. Lívia tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa com Marina. E pior, começou a reparar realmente nos olhares e sussurros dos colegas. Na hora do almoço, quando estava saindo do prédio, Adriel a alcançou no elevador. "O que aconteceu?" ele perguntou assim que as portas se fecharam. "As pessoas estão falando sobre nós", Lívia disse sem rodeios. "Falando o quê?" "Que temos tido muitas interações. Marina praticamente me deu um sermão sobre relacionamentos no escritório." Adriel passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Droga, eu tinha medo que isso acontecesse. Você sabia que as pessoas estavam reparando?" "Eu suspeitava. Alguns comentários sutis, alguns olhares, mas esperava que fosse paranoia minha." As portas do elevador se abriram no térreo, mas nenhum dos dois se moveu. "E agora?" Lívia perguntou. "Não sei. Talvez devêssemos... Devêssemos o quê?" Adriel a olhou com uma expressão que era parte frustração, parte tristeza. "Talvez devêssemos parar com isso antes que vire um problema maior." As palavras atingiram Lívia como um soco no estômago. "Você quer parar?" "Não, Deus não. Mas talvez seja o mais sensato." "O mais sensato", Lívia repetiu, sentindo uma onda de decepção e raiva. "Claro, não podemos deixar que sentimentos interfiram com o que é sensato." "Lívia, não é isso." "Não, você tem razão. Foi um erro desde o começo. Eu deveria ter sabido que isso acabaria assim." Ela saiu do elevador rapidamente, deixando Adriel para trás. Ele a chamou, mas ela não parou. Precisava de ar, precisava de espaço, precisava de qualquer coisa que não fosse aquela conversa. Lívia passou o horário de almoço, caminhando pelas ruas próximas ao escritório, tentando processar o que havia acontecido. Parte dela entendia a lógica. Relacionamentos no escritório eram complicados, especialmente com diferenças hierárquicas. Mas outra parte dela, a parte que havia se sentido mais viva na sexta-feira do que em meses, estava arrasada. Quando voltou ao escritório, encontrou um e-mail de Adriel esperando, de adriel.mouratechflow.com para livia.brito.techflow.com. Assunto: conversa. "Lívia, podemos conversar depois do expediente? Não gostei de como nossa conversa terminou." Adriel. Ela ficou olhando para o e-mail por vários minutos antes de responder, de livia.brito@techflow.com para adriel.mouratechflow.com. Assunto: conversa. "Não há nada para conversar. Você estava certo. Foi um erro, e é melhor pararmos agora. Lívia." A resposta dele chegou em menos de 5 minutos, de adriel.mouratechflow.com para liviabrito.techflow.com. Assunto: conversa. "Você não acredita nisso." Adriel. Ela não respondeu. O resto da tarde foi tenso. Lívia evitou olhar na direção da sala de Adriel, e quando precisou passar por lá para ir ao banheiro, tomou uma rota alternativa, mas podia sentir os olhos dele nela, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Às 6 da tarde, quando a maioria das pessoas havia ido embora, Lívia ainda estava em sua mesa, fingindo estar ocupada com um relatório. Na verdade, estava tentando adiar o momento de ir para casa, onde teria que enfrentar Ana e explicar por que havia voltado do melhor encontro de sua vida para terminar tudo 2 dias depois. Lívia. Ela levantou os olhos e viu Adriel parado ao lado de sua mesa. O escritório estava quase vazio. Apenas alguns funcionários do suporte técnico ainda estavam lá. "Adriel, eu disse que não queria conversar. E eu disse que você não acredita que foi um erro. Não importa no que eu acredito. Importa o que é prático. Desde quando você se importa tanto com o que é prático? Desde que descobri que todo o escritório estava especulando sobre minha vida pessoal." Adriel puxou uma cadeira e se sentou ao lado da mesa dela. "Lívia, olha para mim." Ela relutantemente obedeceu. "Eu não quero parar com isso." Ele disse baixinho. "Não quero fingir que sexta-feira não aconteceu. Não quero voltar a trocar e-mails sobre formatação de Excel. E definitivamente não quero te ver tratando isso como se tivesse sido um erro. Mas você disse... Eu disse que talvez fosse o mais sensato. Não disse que era o que eu queria. Qual é a diferença? O resultado é o mesmo." Adriel se inclinou para a frente.
A diferença é que sensato nem sempre é certo. E a diferença é que eu passei o fim de semana inteiro pensando em você. E não vou desistir disso sem lutar. Adriel, você ouviu o que Marina me disse? As pessoas estão falando. Isso pode prejudicar sua carreira. Minha carreira vai ficar bem. Estou mais preocupado com a sua. Então você concorda que devemos parar? Não. Acho que devemos ser mais cuidadosos. Lívia o olhou confusa. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que mantenhamos isso fora do escritório. Completamente. Aqui somos estritamente profissionais. Mas fora daqui o quê? Fora daqui descobrimos se isso vale a pena o risco. Lívia sentiu seu coração acelerar novamente. Isso é loucura. Talvez. Mas você prefere a loucura ou a segurança? Ela pensou na sexta-feira, na facilidade da conversa, no beijo na praia, na sensação de estar completamente à vontade com alguém pela primeira vez em meses. Isso vai ser muito difícil, ela disse finalmente. Eu sei. As pessoas vão continuar observando. Então daremos a elas nada para observar. Aqui dentro somos colegas de trabalho. Ponto final. E se não conseguirmos? E se for óbvio demais? Adriel sorriu pela primeira vez desde a conversa no elevador. Então improvisamos. Você é boa em improvisar, lembra? Lívia não pôde evitar sorrir de volta. Você vai usar essa frase contra mim para sempre, não vai? Até você parar de ser charmosa quando está nervosa. Adriel. Lívia, me dá uma chance. Nos dá uma chance. Só uma chance de ver se isso é real. Ela olhou nos olhos dele e viu a mesma vulnerabilidade que havia visto na sexta-feira. Era assustador, era arriscado, era potencialmente desastroso para ambos. Tudo bem, ela disse baixinho. Uma chance. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Adriel fez todo o estresse do dia valer a pena. Mas tem regras, ela adicionou rapidamente. Diga, aqui dentro somos completamente profissionais. Nada de olhares, nada de e-mails pessoais, nada de visitas desnecessárias à sala um do outro. Combinado. E se começar a afetar nosso trabalho, ou se as fofocas ficarem piores, paramos imediatamente. Combinado. E... ela hesitou. E você não pode me tratar diferente dos outros funcionários só porque estamos fazendo isso. Se eu fizer algo errado no trabalho, você tem que me chamar a atenção como faria com qualquer pessoa. Adriel riu. Essa é fácil. Você é boa demais no que faz para eu ter que te chamar a atenção. Adriel, estou falando sério. Eu também. Lívia, uma das coisas que mais me atraem em você é sua competência profissional. Não vou comprometer isso por nada. Eles ficaram olhando um para o outro por um momento, e Lívia sentiu a mesma corrente elétrica de sexta-feira. Então, ela disse, tentando manter o tom casual, quando nos vemos fora daqui? Que tal hoje à noite? Jantar no meu apartamento. Assim zero chance de encontrarmos colegas de trabalho. Você cozinha? Lembra que eu disse que adorava cozinhar? Não era mentira. Lívia sorriu. Tudo bem, mas eu levo a sobremesa. Perfeito. Adriel se levantou. Te mando o endereço. Quando ele estava se afastando, Lívia o chamou. Adriel? Sim? Isso realmente vai funcionar? Ele parou e se virou para ela. Honestamente, não faço ideia, mas estou disposto a tentar se você estiver. Depois que ele se foi, Lívia ficou sozinha na mesa, processando o que havia acabado de acontecer. Em uma única tarde, ela havia quase terminado algo antes mesmo de começar, e depois havia concordado em tornar tudo ainda mais complicado. Mas quando pensou em vê-lo novamente naquela noite, longe dos olhos curiosos do escritório, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Talvez a complicação valesse a pena, afinal. O apartamento de Adriel era exatamente o que Lívia havia imaginado. Moderno, organizado, mas com toques pessoais que o tornavam acolhedor. Havia livros empilhados em várias superfícies, uma guitarra encostada na parede da sala, não um violão, ela notou com diversão, e fotografias de família espalhadas pela estante. Uau, ela disse, entrando e olhando ao redor. É muito... você. Isso é bom ou ruim? Adriel perguntou, fechando a porta atrás dela. Definitivamente bom. Tem personalidade. Obrigado, vinho? Por favor. Enquanto Adriel abria uma garrafa de vinho tinto, Lívia examinou as fotografias na estante. Uma em particular chamou sua atenção. Adriel mais jovem, com o braço ao redor de uma mulher loira e bonita, ambos sorrindo para a câmera. Essa é a ex?
Ela perguntou antes de conseguir se controlar. Adriel olhou por cima do ombro e assentiu. Isabela, ficamos juntos por 3 anos. Ela é bonita. Enfim, Adriel entregou uma taça de vinho para ela. O que importa é que acabou. Posso perguntar o que aconteceu? Ou é muito invasivo? Adriel se sentou no sofá, indicando para ela se sentar também. Não é invasivo. Simplesmente crescemos em direções diferentes. Ela queria segurança, previsibilidade. Eu queria desafios, mudanças. No final, nenhum dos dois estava errado, apenas éramos incompatíveis. E foi difícil? O término? Foi mais alívio que tristeza, para ser honesto. O que foi meio deprimente em si. Você não deveria se sentir aliviada quando um relacionamento de 3 anos acaba. Lívia assentiu, entendendo. Eu sei como é. Meu último relacionamento foi com Bruno. Também durou muito tempo, mas nos últimos meses éramos mais colegas de apartamento que namorados. Quando ele terminou por mensagem, minha primeira reação foi raiva por ele ter sido covarde, não tristeza por ter acabado. Mensagem de texto? Sério. Depois de 2 anos juntos. A mensagem dizia: Li, acho que devemos dar um tempo. Não estou mais feliz e acho que você também não está. Espero que possamos ser amigos. E depois ele mudou o status no Facebook para solteiro. Adriel fez uma careta. Que idiota. Foi, mas também foi libertador de certa forma. Me fez perceber que eu havia passado 2 anos em piloto automático. E desde então, nada muito sério. Alguns encontros aqui e ali, mas nada que me fizesse querer sair do piloto automático. Ela o olhou. Até agora. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Adriel foi lento e genuíno. Eu gosto quando você é honesta assim. Eu estou tentando uma nova abordagem. Menos filtros, mais transparência. Como está funcionando até agora? Considerando que me meteu nessa situação toda, diria que está funcionando interessantemente bem. Eles riram. E a tensão do dia finalmente começou a se dissipar. O jantar estava delicioso. Salmão grelhado com aspargos e risoto de limão siciliano. Adriel realmente sabia cozinhar. Onde você aprendeu? Lívia perguntou, saboreando o risoto. Minha mãe. Ela insistiu que todos os filhos aprendessem a cozinhar. Dizia que homem que não sabe cozinhar é homem que não sabe se cuidar. Sua mãe parece sábia. Você ia gostar dela. E ela ia gostar de você. A frase ficou no ar entre eles, carregada de implicações futuras que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá com a sobremesa que Lívia havia trazido, petit four de uma confeitaria francesa que ela havia descoberto perto do trabalho. Posso te perguntar uma coisa? Adriel disse, brincando com os dedos dela. Claro. O que você quer? Digo da vida. Dos próximos anos. Lívia pensou por um momento. Honestamente, eu não sei. Até alguns meses atrás eu tinha tudo planejado. Crescer na empresa, talvez fazer um MBA, encontrar alguém legal, casar por volta dos 25, ter filhos por volta dos 30, o pacote completo de expectativas sociais. E agora? Agora eu percebi que todos esses planos eram mais sobre o que eu achava que deveria querer do que sobre o que eu realmente quero. Não sei se quero filhos. Não sei se quero casar. Não sei nem se quero ficar em São Paulo para sempre. E isso te assusta? Deveria. Mas, estranhamente, não. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho opções. Que posso escolher. Adriel assentiu. Eu entendo. Foi assim que me senti quando decidi vir para São Paulo. E você? O que quer? Quero construir alguma coisa. Não sei bem o que ainda, mas algo que importa. Algo que faz diferença. Ele parou, parecendo meio constrangido. Isso soa muito idealista? Soa honesto. E corajoso. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade um do outro. Lívia estava encostada no peito de Adriel, ouvindo os batimentos cardíacos dele, quando seu telefone tocou. Era Ana. Desculpa, ela murmurou para Adriel. É minha roommate. Melhor eu atender ou ela vai pensar que fui sequestrada. Oi, Ana. Li, graças a Deus. Onde você está? Já são quase 11 horas. Saí para jantar. Com quem? E não me diga que é sozinha, porque sei quando você está mentindo. Lívia olhou para Adriel, que estava claramente ouvindo a conversa e tentando não rir. Estou um amigo. Que amigo? Lívia Santos Brito, você sumiu a noite toda e agora me vem com um amigo?
É o chefe gostoso, não é? Ana, é sim. Eu sabia. Onde vocês estão? Vocês estão na casa dele? Vocês já se beijaram de novo? Ele cozinhou para você? Lívia cobriu o telefone com a mão. Ela é intensa, explicou para Adriel, que estava claramente se divertindo. Ana, eu te ligo amanhã e conto tudo, tá? Nem pense em desligar sem me dar pelo menos uma informação. Tá bom, sim, estou com Adriel. Sim, ele cozinhou. E sim, foi maravilhoso. Satisfeita? Sabia. Eu sabia que vocês iam acabar juntos. É destino, Li, destino. Ana, eu tenho que desligar agora. Tá, mas amanhã quero todos os detalhes. E diga para o Adriel que se ele machucar você, vai ter que lidar comigo. Lívia desligou e olhou para Adriel, mortificada. Ela parece protetiva, ele disse sorrindo. Ela é terrível, não tem filtro nenhum. Eu gosto dela, e gosto que você tenha alguém que se preocupa com você assim. Ela vai querer te conhecer oficialmente. Se prepare. Estou preparado. Qualquer pessoa importante para você é importante para mim. A simplicidade da afirmação fez o coração de Lívia acelerar. Havia algo tão natural, tão certo, na forma como ele disse aquilo. Adriel? Você está com medo? Do quê? Disso. De nós. Do que pode dar errado. Ele pensou por um momento. Aterrorizado, admitiu. E você? Também. Mas não o suficiente para parar. Adriel a puxou mais para perto e beijou o topo da cabeça dela. Então vamos continuar com medo juntos. Eles ficaram assim por mais uma hora, conversando sobre coisas aleatórias, rindo, se conhecendo melhor. Quando Lívia finalmente disse que precisava ir para casa, já passava da meia-noite. Posso te levar? Adriel ofereceu. Não, é melhor eu pegar um Uber. Menos complicado. Ele a acompanhou até a porta, e eles se beijaram devagar, sem pressa, como se estivessem memorizando o momento. Amanhã vai ser estranho no escritório? Ela perguntou. Provavelmente. Mas vamos fingir muito bem que somos apenas colegas profissionais. Somos péssimos atores. Então vamos ter que aprender rápido. Durante o trajeto para casa, Lívia refletiu sobre a noite. Havia algo sobre estar com Adriel que a fazia sentir como uma versão melhor de si mesma. Mais corajosa, mais honesta, mais viva. Quando chegou ao apartamento, encontrou Ana esperando na cozinha com 2 xícaras de chá. Então, Ana perguntou assim que Lívia entrou. Então o quê? Como foi? E não me dê respostas vagas, quero detalhes. Lívia se sentou à mesa da cozinha e aceitou a xícara de chá. Foi perfeito. De novo. E estamos tentando fazer isso funcionar, mantendo totalmente secreto no trabalho. Ana fez uma careta. Isso vai ser difícil. Eu sei. Hoje mesmo quase terminamos tudo por causa das fofocas no escritório. Mas não terminaram. Não. Ele disse que não ia desistir de nós sem lutar. Ana sorriu. Eu gosto dele. Nem conhece ele direito. Conheço o suficiente. Qualquer cara que faz você sorrir desse jeito está aprovado provisoriamente. Que sorriso! Esse sorriso meio bobo que você está fazendo desde que chegou. É o sorriso de alguém que está se apaixonando. Lívia tocou inconscientemente o rosto. Não estou sorrindo. Está sim. E sabe de uma coisa? Está na hora. Fazia tempo que você não parecia tão feliz. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Lívia pensou sobre o que Ana havia dito. Ela estava se apaixonando? Provavelmente. E isso era assustador, mas também era emocionante. Seu telefone apitou com uma mensagem de Adriel. Obrigado pela noite maravilhosa, durma bem. Ela respondeu. Obrigada a você. Até amanhã. E vamos fingir muito bem que somos apenas colegas. Vamos ser os melhores atores corporativos da história. Lívia riu sozinha no quarto. Seja lá o que acontecesse a partir dali, pelo menos seria interessante. E pela primeira vez em muito tempo, interessante parecia exatamente o que ela precisava. 3 semanas haviam se passado, desde que Lívia e Adriel decidiram manter seu relacionamento em segredo, e Lívia estava começando a perceber que eles eram terríveis em fingir indiferença um pelo outro. Era uma quinta-feira de manhã, quando tudo desmoronou de forma espetacular. Lívia estava na cozinha do escritório preparando café quando Adriel entrou. Eles estavam sozinhos, o que raramente acontecia no ambiente de trabalho, e por um momento esqueceram todas as regras que haviam estabelecido. Bom dia, ele disse, se aproximando dela com aquele sorriso que a fazia esquecer onde estava. Bom dia, ela respondeu.
instintivamente se inclinando ligeiramente na direção dele. Adriel estava prestes a tocar o braço dela quando ouviram passos no corredor. Eles se afastaram rapidamente, mas não rápido o suficiente. Marina apareceu na porta da cozinha e encontrou os dois parados de forma suspeita, distantes um do outro, com expressões culpadas demais para serem inocentes. "Bom dia", Marina disse lentamente, claramente desconfiada. "Bom dia, Marina", Adriel respondeu com naturalidade forçada. Estava apenas pedindo para a Lívia preparar café para a reunião das 9. "Claro", Marina disse, mas seus olhos estavam estreitados. "Lívia, quando terminar aí, preciso falar com você." O coração de Lívia afundou. "Claro." 15 minutos depois, ela estava novamente na sala de Marina, mas dessa vez a conversa foi bem diferente. "Lívia, vou ser direta. Vocês estão tendo um relacionamento." Não era uma pergunta. "Marina, Não minta para mim, por favor. Eu não nasci ontem, e vocês dois são péssimos em esconder isso." Lívia suspirou, sabendo que não adiantava negar. "Sim." "Há quanto tempo?" "Algumas semanas." Marina balançou a cabeça. "Lívia, nós conversamos sobre isso. Eu avisei sobre as complicações." "Eu sei, mas... Mais nada. Isso precisa parar. Agora." "Marina, por favor. Isso não está afetando meu trabalho. Meus números continuam os mesmos. Minhas entregas estão em dia. Não é sobre seu desempenho, Lívia. É sobre a percepção. E sobre políticas da empresa. Relacionamentos entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes são..." Ela parou, parecendo genuinamente triste. "Lívia, eu gosto de você, mas vou ter que reportar isso para o RH." Lívia sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. "Você vai me demitir?" "Eu não vou demitir ninguém, mas o RH vai exigir uma decisão. Ou o relacionamento acaba, ou um de vocês precisa sair da empresa." "E se eu disser que já acabou?" Marina a olhou com uma expressão cética. "Você consegue olhar para mim e dizer honestamente que já acabou?" Lívia abriu a boca para mentir, mas as palavras não saíram. Ela não conseguia. "É o que eu pensei", Marina disse gentilmente. "Lívia, você tem até o final do dia para decidir como quer lidar com isso. Mas depois disso, terei que tomar medidas." Quando Lívia saiu da sala de Marina, sentia como se estivesse em um pesadelo. Ela foi direto ao banheiro e ligou para Ana. "Ana, preciso de você." "O que aconteceu?" "Marina descobriu. Sobre mim e o Adriel." "Merda. E agora? Ou a gente termina, ou um de nós tem que sair da empresa." "Li, respira fundo. Vamos pensar com calma." "Não tenho que pensar, Ana. Eu não posso pedir para ele escolher entre mim e a carreira dele. Ele acabou de chegar, está construindo alguma coisa aqui. E você? Sua carreira não importa?" "Claro que importa. Mas eu posso encontrar outro emprego. Não posso encontrar outro Adriel." Ana ficou em silêncio por um momento. "Você está apaixonada por ele. Completamente. Perdidamente. Pateticamente. Então vai lutar por isso." "Como? A situação é impossível, Ana." "Conversou com ele sobre isso?" "Ainda não. Acabei de sair da sala da Marina. Então vai conversar. Agora. Antes de tomar qualquer decisão sozinha." Lívia sabia que Ana estava certa, mas a ideia de ter essa conversa com Adriel a deixava nauseada. "Como você diz para alguém que pode ter que escolher entre você e o sonho profissional dele?" Ela passou o resto da manhã tentando trabalhar, mas era inútil. Finalmente, na hora do almoço, mandou uma mensagem para Adriel. "Precisamos conversar. É urgente." A resposta veio imediatamente. "Sala de reunião 3 em 5 minutos." Quando Lívia chegou à sala, Adriel já estava lá, e a expressão no rosto dele dizia que ele já sabia do que se tratava. "Marina falou com você também?" ela perguntou. "Sim, há 1 hora atrás." "E?" Adriel passou a mão pelo cabelo, um gesto que Lívia havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. E ela foi bem clara. "Ou paramos com isso, ou um de nós precisa sair." "Adriel, eu já pensei numa solução." Ele a interrompeu. "Que solução?" "Eu saio." "Sai o quê?" Lívia quase gritou, depois abaixou a voz rapidamente. "Você não pode sair. Você acabou de chegar, tem todo um projeto aqui." "Lívia, eu posso conseguir outro emprego. Não posso conseguir outra você." As palavras dele ecoaram exatamente o que ela havia dito para Ana meia hora antes, e ela teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. "Não," ela disse firmemente. "Não vou deixar você fazer isso. Você não tem escolha."
Tenho sim. Eu saio. Absolutamente não. Eles ficaram se olhando, ambos igualmente determinados a proteger a carreira do outro. Isso é ridículo, Lívia murmurou. Estamos brigando sobre quem vai sacrificar a própria carreira. Bem-vinda ao amor adulto, Adriel disse com um sorriso triste. O coração de Lívia parou. Amor? Adriel percebeu o que havia dito e congelou. Quero dizer, você me ama? Ele a olhou por um longo momento e ela viu toda a vulnerabilidade do mundo nos olhos dele. Sim, ele admitiu baixinho. Completamente, perdidamente, pateticamente. Lívia piscou. Eu disse exatamente as mesmas palavras para Ana 1 hora atrás. Sério? Sério. Eles riram, apesar da gravidade da situação. Então, Lívia disse, se nós dois estamos perdidamente apaixonados, talvez devêssemos encontrar uma solução que não envolva nenhum de nós, sacrificando tudo. Que tipo de solução? Não sei ainda, mas talvez devêssemos conversar com o RH antes de tomar qualquer decisão drástica. Explicar a situação, ver que opções temos. Você acha que funcionaria? Não sei, mas vale a pena tentar antes de desistirmos, não acha? Adriel assentiu lentamente. Tudo bem, vamos conversar com o RH. Juntos. Juntos. 1 hora depois, eles estavam sentados na sala de Carla Santos, diretora de recursos humanos, uma mulher de 50 anos conhecida por ser justa, mas inflexível com políticas da empresa. Então, Carla disse depois de ouvir a explicação deles, vocês estão me dizendo que começaram um relacionamento pessoal, apesar de saberem das políticas da empresa sobre relacionamentos hierárquicos. Sim, Lívia admitiu, mas não aconteceu intencionalmente. Foi orgânico. Orgânico, Carla repetiu, mas não de forma desaprovadora. E vocês acreditam que isso não afeta o ambiente de trabalho? Meus números não mudaram desde que começamos, Lívia disse. E Adriel não me deu nenhum tratamento especial ou privilégios. Na verdade, Adriel acrescentou, se alguma coisa, eu fui mais rígido com ela para evitar qualquer aparência de favorecimento. Carla os estudou por um momento. Vocês sabem que a política existe por boas razões, certo? Para evitar conflitos de interesse, assédio, ambiente de trabalho desconfortável. Sabemos, eles disseram em uníssono. E vocês sabem que normalmente nessas situações, a solução padrão é a transferência de um dos funcionários ou a demissão. O coração de Lívia afundou novamente. No entanto, Carla continuou, também existe uma terceira opção que raramente usamos, mas que pode ser aplicada em casos especiais. Que opção? Adriel perguntou. Transferência interna. Adriel, você reporta diretamente ao CEO, correto? Correto. E Lívia, você reporta a Marina, que reporta a mim, que reporto ao CEO. Tecnicamente, não há linha direta de comando entre vocês dois. Lívia e Adriel se entreolharam, não entendendo aonde aquilo ia dar. O que estou sugerindo, Carla continuou, é uma mudança na estrutura organizacional. Lívia seria promovida a especialista sênior de marketing e passaria a reportar diretamente a mim, removendo completamente qualquer conflito hierárquico. Uma promoção? Lívia perguntou incrédula. Baseada puramente em mérito. Carla esclareceu rapidamente. Seus números justificam completamente essa mudança. E, na verdade, já estava considerando isso antes de toda essa situação. E isso resolveria o problema? Adriel perguntou. Resolveria o problema hierárquico. Mas, Carla os olhou severamente. Vocês teriam que assinar um documento concordando em manter comportamento absolutamente profissional no local de trabalho. Nada de demonstrações públicas de afeto, nada de brigas domésticas afetando o trabalho, nada que possa criar desconforto para outros funcionários. Claro, Lívia disse rapidamente. Absolutamente. E se houver qualquer problema futuro, qualquer indício de que o relacionamento está afetando o ambiente de trabalho, um de vocês terá que sair imediatamente, sem discussão. Entendido, Adriel concordou. Carla se recostou na cadeira. Bem, então está decidido. Lívia, sua promoção será efetiva na segunda-feira. E vocês dois. Ela os olhou com um meio sorriso. Tentem ser mais discretos no futuro. Vocês são péssimos em esconder isso. Quando saíram da sala de Carla, Lívia ainda estava em choque. Eu fui promovida, ela disse parada no meio do corredor. Você foi promovida, Adriel confirmou sorrindo. E nós não temos que terminar. Não temos que terminar. E você me ama. Completamente.
Lívia se jogou nos braços dele ali mesmo no corredor, esquecendo todas as regras sobre comportamento profissional. Adriel a pegou no ar e a girou, ambos rindo. Finalmente! Gritou uma voz atrás deles. Eles se viraram e viram praticamente todo o escritório observando. Marina com um sorriso de alívio, Carla, que havia saído da sala atrás deles, balançando a cabeça com diversão, e vários colegas aplaudindo. Vocês sabiam? Lívia perguntou para Marina. Querida, todo mundo sabia. Vocês eram tão óbvios que chegava a ser doloroso de assistir. Mas vocês nunca disseram nada. Estávamos esperando vocês admitirem, disse Carla da contabilidade. Tínhamos até uma aposta sobre quando isso ia acontecer. Uma aposta? Eu ganhei, anunciou Roberto do TI. Disse que vocês iam assumir antes do final do mês. Lívia escondeu o rosto no peito de Adriel, mortificada. Isso é humilhante. Na verdade, Adriel disse, beijando o topo da cabeça dela na frente de todo mundo. É libertador. 3 meses depois, Lívia estava no apartamento de Adriel, que havia se tornado praticamente o apartamento deles, preparando o jantar para Ana e o novo namorado dela, quando encontrou uma caixa pequena escondida atrás dos temperos. Adriel, ela gritou da cozinha. Sim, ele respondeu da sala. Por que tem uma caixinha de joias no armário dos temperos? Houve um silêncio suspeitamente longo, depois passos rápidos na direção da cozinha. Você não deveria ter encontrado isso, ele disse, parecendo nervoso. Por que estava escondida atrás do orégano? Porque eu sabia que você nunca mexeria lá. Você odeia orégano. Lívia olhou para a caixinha nas mãos dela, depois para Adriel. Adriel Moura. Isso é o que eu estou pensando que é? Bem, ele se aproximou dela de repente parecendo incrivelmente nervoso. Depende. O que você está pensando que é? Estou pensando que é um anel de noivado escondido de forma muito pouco romântica atrás de temperos. Então sim, é o que você está pensando. Lívia olhou para ele, depois para a caixa, depois para ele novamente. Posso abrir? Na verdade, eu tinha planejado fazer isso de forma mais romântica. Talvez na praia onde nos beijamos pela primeira vez, ou... Lívia abriu a caixa. Dentro estava um anel simples e lindo. Um solitário com uma pedra não muito grande, mas perfeita. Oh! Ela disse, sentindo lágrimas nos olhos. Você gosta? Adriel perguntou ansiosamente. É perfeito. E você... Sim. Você nem me deixou perguntar direito. Você ia perguntar se eu quero casar com você? Sim. Então sim. Obviamente sim. Adriel riu e a pegou nos braços, girando-a pela cozinha exatamente como havia feito no escritório meses atrás. Sabe, Lívia disse quando ele a colocou no chão, se você pensar bem, tudo isso começou porque eu mandei um áudio para a pessoa errada. Melhor erro da sua vida? Definitivamente melhor erro da minha vida. Adriel escorregou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. Como você sabia o tamanho? Perguntei para Ana. Ana sabia? Por quanto tempo? Umas 2 semanas. E para sua informação, ela é péssima em guardar segredos. Tive que implorar para ela não contar. Lívia riu. Ana vai surtar quando souber que você pediu minha mão na cozinha, sem um discurso romântico preparado. Bem, tecnicamente você que se pediu em casamento. Eu nem terminei de perguntar. Detalhes. Quando Ana e o namorado chegaram para o jantar 1 hora depois, encontraram Lívia e Adriel dançando na sala sem música. Ela com um anel novo no dedo e ambos com sorrisos idiotas no rosto. Oh, meu Deus! Ana gritou. Vocês se noivaram. Tecnicamente, Lívia disse, eu encontrei o anel escondido atrás do orégano e me pedi em casamento. Isso é a coisa menos romântica que já ouvi. Na verdade, Adriel disse, puxando Lívia para perto, foi perfeitamente romântico. Muito nós. 1 ano depois, no dia do casamento, Lívia estava no quarto de hotel se preparando quando Ana entrou com champanhe. Então, Ana disse, servindo 2 taças, você está pronta para se tornar oficialmente a senhora Moura? Senhora, Brito Moura, Lívia corrigiu. E sim, mais que pronta. Você tem certeza porque ainda dá tempo de fugir. Posso criar uma distração. Ana, estou brincando. Vocês 2 são irritantemente perfeitos juntos. Lívia olhou no espelho. Estava usando um vestido simples, mas elegante, o cabelo preso com algumas flores naturais e a maquiagem suave realçava seus olhos escuros. Ana, sim? Obrigada. Por quê? Por me forçar a mandar aquele áudio.
Se você não tivesse insistido para eu falar sobre Adriel, Lee, você teria encontrado uma forma de mandar aquele áudio para ele de qualquer jeito. Era destino. Você acha? Tenho certeza. Vocês dois eram feitos um para o outro. Só precisavam de um empurrãozinho do universo. A música começou a tocar lá embaixo, indicando que era hora. Pronta? Ana perguntou. Lívia respirou fundo, olhou uma última vez no espelho e sorriu. Mais que pronta. Quando as portas se abriram e ela viu Adriel esperando no altar, vestindo um terno que o fazia parecer ainda mais bonito do que ela lembrava, Lívia soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Adriel sorriu quando a viu, e ela pôde ver lágrimas nos olhos dele. Mesmo depois de quase 2 anos juntos, ele ainda a fazia sentir borboletas no estômago. Quando chegou ao altar, ele sussurrou, "Você está linda." "Você também," ela sussurrou de volta. Durante toda a cerimônia, Lívia não conseguiu parar de sorrir. Quando chegou a hora dos votos, Adriel segurou as mãos dela e disse, "Lívia, você entrou na minha vida da forma mais inesperada possível, através de um áudio hilário enviado por engano. Mas desde aquele momento, você tem feito cada dia mais interessante, mais divertido e definitivamente mais feliz. Você me desafia, me faz rir e me faz querer ser uma pessoa melhor. Prometo te amar em todos os seus humores, te apoiar em todos os seus sonhos e nunca, jamais reclamar dos seus hábitos tecnológicos questionáveis." Todos riram, incluindo Lívia. "E prometo que, se você mandar mais algum áudio para a pessoa errada, vou fazer questão de ser sempre essa pessoa errada." Quando chegou a vez de Lívia, ela respirou fundo. "Adriel, quando mandei aquele áudio fatídico, eu não estava procurando amor. Estava apenas desabafando com uma amiga sobre meu chefe irritante e absurdamente bonito. Mas você transformou o pior erro tecnológico da minha vida no melhor acidente que já me aconteceu. Você me ensinou que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando paramos de planejar e simplesmente nos permitimos sentir. Prometo te amar com honestidade, te apoiar com coragem e nunca mais esconder meus sentimentos verdadeiros de você, intencionalmente ou por acidente." Quando o juiz disse, "Pode beijar a noiva", Adriel a puxou para perto e sussurrou, "Para sempre?" "Para sempre," ela confirmou. E eles se beijaram enquanto todos os convidados aplaudiam. Durante a festa, Lívia estava dançando com Adriel quando ele disse, "Você sabe que vamos ter que contar essa história para nossos filhos um dia, né? Nossa história de amor começou com um áudio enviado por engano. Nossos filhos vão achar que somos muito patéticos. Ou vão achar que somos a prova de que o amor pode acontecer das formas mais inesperadas." Lívia sorriu e se aconchegou mais perto dele. "Acho que prefiro a segunda opção." "Eu também." Enquanto dançavam, Lívia repensou em toda a jornada, do áudio constrangedor ao almoço nervoso, da guerra de e-mails aos encontros secretos, das complicações no escritório à promoção inesperada. Cada momento havia sido perfeito em sua imperfeição. "Tá, Adriel? Não se arrepende de ter ouvido aquele áudio? Melhor coisa que já aconteceu comigo. Mesmo eu tendo te chamado de arrogante, especialmente por isso, mostrou que você prestava atenção." Lívia riu. "E o delicioso?" "Bom, isso foi só um bônus." Quando a noite terminou e eles estavam finalmente sozinhos no quarto de hotel, Lívia estava tirando os brincos quando Adriel disse, "Sabe, eu guardei aquele áudio." "Você guardou?" "Está salvo no meu celular. Às vezes escuto quando estou viajando a trabalho e sinto saudade. Isso é meio estranho, Adriel. É nostálgico, é o momento que mudou nossa vida." Lívia balançou a cabeça rindo. "Você é impossível. E você é deliciosa," ele respondeu puxando-a para perto. "Para sempre. Para sempre." E foi assim que Lívia Brito e Adriel Moura descobriram que às vezes os melhores momentos da vida começam com os piores erros, que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. E que às vezes mandar um áudio para a pessoa errada pode ser exatamente a coisa certa a se fazer. Anos depois, quando contavam a história para os amigos, sempre terminavam da mesma forma. E foi assim que descobrimos que não existem acidentes, apenas oportunidades disfarçadas de desastres tecnológicos. E viveram felizes para sempre, com muito Wi-Fi, 0 problemas de conectividade e uma regra